Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Um feliz e abençoado domingo, sétimo domingo do tempo comum. Supliquemos as luzes do Espírito Santo para que neste dia possamos abrir as nossas mentes, o nosso coração, para acolher a palavra de Deus que nos forma e que nos orienta. Vinde, Espírito Santo de amor, vinde, doce hóspede da alma. Abre o nosso coração para que possamos acolher a palavra do Senhor nosso Deus e colocar em prática. Hoje a liturgia da palavra nos traz leituras, textos que nos levam a refletir a nossa vida espiritual. Como que a palavra de Deus tem transformado a nossa vida para que possamos realmente viver aqui, nesse tempo, agora, aquilo que o Senhor deseja. A primeira leitura nós temos do livro de Samuel. Vai contar para nós esse relato do conflito entre Saul e Davi, mas Davi que tem a oportunidade ali de matar, de exterminar o seu inimigo, mas não faz porque reconhece que ele é ungido de Deus. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Assim se questiona Davi. Por temor a Deus, ele não realiza aquilo que o seu coração pedia. Nós vemos aqui Davi que diante da sua vontade, do desejo de vingança, ele coloca a vontade de Deus, aquilo que é justo, aquilo que é correto, em primeiro lugar. Depois o Salmo responsorial, o Salmo 102, nos convida a reconhecer a bondade e como que o nosso Deus ele é compassivo. Bendize, ó minha alma, Senhor, e todo o meu ser, o seu santo nome, pois ele perdoa toda culpa, cura toda enfermidade, ele salva, ele nos dá carinho e compaixão. É esse Deus que deve ser para nós sempre modelo de vida. Diante da nossa fragilidade humana, nós devemos sempre olhar para o Senhor e buscar, viver, nos esforçarmos para fazer aquilo que Deus quer, mas também para sermos mais semelhantes a Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, nosso Pai Criador. Por isso devemos a cada dia nos esforçarmos para cultivarmos em nós os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes do seu coração. A segunda leitura, São Paulo escrevendo à comunidade dos Coríntios, já vai nos recordar que a nossa vida terrestre, ela deve refletir a nossa vida espiritual, aquilo que nós somos chamados a sermos. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. No caminho espiritual, na vida cotidiana, nós somos convidados a sempre olharmos que somos chamados a sermos bem mais. Nós não somos apenas pessoas terrestres que vivem aqui nesse mundo, mas existe um espírito em nós. E a vida do espírito deve refletir nas nossas atitudes. Vamos nos tornando cada dia pessoas melhores. Vamos escutar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos,
como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho desse domingo, Evangelho de São Lucas, em sintonia com toda a liturgia de hoje, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, nos apresenta a concretização da vida espiritual. A vida espiritual, a intimidade com Deus, precisa ser refletida na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de ser no mundo. E quem vive uma vida no Espírito, quem realmente está querendo viver a palavra, quem compreende o que é ser cristão, assume uma atitude de surpreender o mundo. E uma pergunta para nós hoje é fundamental. O que é que o mundo espera de um ser humano? O que é que o mundo tem nos ensinado? O que é que o mundo tem exigido de nós no âmbito da vida familiar, da vida profissional, da relação com as pessoas? Quando nós percebemos a proposta do mundo, nós compreendemos também que nada tem a ver com aquilo que Jesus nos propõe. Por isso que a atitude de quem já se encontrou com Cristo é uma atitude sempre de surpreender. Aquilo que o cristão realiza no mundo surpreende, choca, assusta o mundo, porque o mundo está em outra lógica. Nós diariamente temos contato com vídeos que circulam nas redes sociais de atitudes tão simples que deveriam ser normais, mas que hoje geram espanto no mundo quando acontece. Nós vemos vídeos que circulam quando alguém está fazendo a caridade, ajuda alguém a atravessar a rua, dá algum alimento a quem tem fome, e isso parece ser algo extraordinário. Mas para nós, na vida cristã, isso deveria ser rotina. Mas surpreendemos o mundo pela nossa forma de amar, de acolher, de perdoar. E é isso que Jesus nos convida a viver no Evangelho. Surpreender o mundo através do perdão, da misericórdia, da acolhida, de dizer não a qualquer tipo de violência. Surpreendemos o mundo quando nós conseguimos pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente e agir como Deus age. É um grande desafio para nós. Muitas vezes somos motivados apenas pelo impulso, pela razão. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, conhecer a palavra de Deus deve mudar o nosso jeito de ser. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Esse é o nosso exercício de cada dia. Não é fácil, mas com as luzes do Espírito, com a vida disciplinada de oração e com o desejo de mudança, nós conseguimos sim. Nós vamos mudando a lógica da nossa mente. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. O mundo pode achar que nós somos tolos, bobos, perdedores, mas basta agradar o nosso Deus. Com tudo isso, Jesus está dizendo, faça a vontade do Pai. E esse sempre será o melhor caminho. Que possamos, durante essa semana, avaliar a nossa vida, buscar colocar em prática os ensinamentos desse Santo Evangelho e que o nosso coração busque sempre estar fazendo a vontade do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de toda bondade, derrame sobre você, sobre sua família, sobre os trabalhos dessa semana, toda a bênção e toda a graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana, meu irmão, minha irmã.